Vamos agora, então, ao nosso último painel do dia, o último debate, cujo tema é como melhorar as exportações brasileiras. Para tanto, eu vou já chamar aqui ao palco os próximos palestrantes e também o moderador, e vou lembrar mais uma vez que os senhores podem sim já ir enviando as perguntas. Não se esqueçam de se identificar, porque caso elas não possam ser respondidas, como aconteceu nesse debate, elas serão encaminhadas aos palestrantes, que poderão retornar aos senhores respondendo as questões, ok? Bom, então vamos para o nosso próximo painel. Mais uma vez dizendo, então, como melhorar as exportações brasileiras. Quem vai moderar esse painel é o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Recebam o doutor Simão Davi Silber. Muito bem, para participar deste painel, chamamos aqui à frente a diretora do BNDES, Cláudia Prates. Chamamos também o professor da FGV São Paulo, doutor Luiz Carlos Bresser Pereira. E ainda o professor da FGV Rio, doutor Samuel Pessoa. Muito bem, com a palavra, então, o moderador, doutor Silber. Boa tarde a todos. Vamos já imediatamente iniciar esse painel, dado o adiantado da hora. E a organização optou pela seguinte sequência dos apresentadores. Nós vamos começar com a doutora Cláudia Prates, diretora de indústria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, será a primeira palestrante. Na sequência, o professor Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, fará os seus comentários, e nós finalizaremos com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, emérito professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, por favor, Cláudia, o auditório é teu. Muito obrigada. Simão, muito prazer aqui estar nesse painel. Queria agradecer a BDIB, em especial ao Tadini. Eu acho que eu fui convidada porque eu fui uma incentivadora desse seminário, porque eu acho muito importante, nesse momento, a gente parar e pensar qual vai ser o papel da indústria na retomada do crescimento. Porque eu vou fazer uma pequena apresentação, mas antes disso eu queria tecer alguns comentários, dado que é meu segundo motivo que eu acho que o Tadini me convidou, porque o BNDES foi amplamente citado no primeiro painel, no segundo painel, então eu acho que cabe, assim, não vou fazer um debate, mas alguns esclarecimentos dada a plateia que a gente tem aqui, que eu considero formadores de opinião, então eu acho muito importante eu fazer algumas colocações. No primeiro painel, eu acho que o Marcos Lisboa colocou a questão da política do BNDES, ele colocou bem claro assim do BNDES. Eu queria só deixar claro que eu tenho 26 anos de banco, eu estou diretora nesse momento de indústria e exportação, mas eu trabalhei no início com vários governos, né? E eu tenho 2 ex-presidentes do banco aqui, eu vi o Calab, o Luciano Coutinho, enfim, eu passei por vários presidentes de vários governos. E o banco trabalhou fortemente, foi o braço do Estado na privatização. E a gente fez o nosso trabalho, eu acho que foi bem feito, privatizamos várias empresas, inclusive a rede ferroviária, e fomos altamente criticados por isso. E passamos, enfim, era o papel do BNDES atuar como política de Estado, e eu acho que a gente fez isso, e agora estamos retomando esse papel também, novamente, com a política de governo. Nós somos um órgão de Estado, não um órgão político. A política do PSI, que foi até citada no painel anterior como política industrial, não foi uma política industrial, ela foi uma política de incentivo ao investimento dado à recessão. Foi uma opção do governo,
e o governo levou ao Congresso, isso foi aprovado, foi uma lei, e o BNDES executou a política de governo da melhor forma possível. E eu digo da melhor forma possível porque, depois, com esse novo governo, a gente vem ajudando esse esforço fiscal, já devolvemos ao Tesouro 300 bilhões, então a gente pode considerar que foi uma economia, né, que ficou no banco, o banco devolveu, porque emprestou bem emprestado, o banco tem uma inadimplência muito baixa, tem uma Basileia alta, a gente, além dos 300 bilhões, firmamos um compromisso de devolução mais rápida, e, além disso, pagamos mais de 100, se for somar desde 2000, quase 100 bi, 89 bi de dividendos, e, no período de 2009 até agora, foram 60 bi de dividendos. Somando isso, 360. Então, eu posso dizer que foi uma boa poupança nesse sentido. E, além disso, teve o seu papel de sustentar o investimento numa época, talvez tenha sido um pouco extenso, mas foi uma decisão de governo aprovada no Congresso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e criticar políticas, sim, rever políticas, monitorar, isso eu estou de pleno acordo, mas não desgastar instituições que estão aí há anos, 66 anos o BNDES tem. Eu acho que a gente passou por vários governos e estamos aqui com um bom balanço, enfim, executando políticas de governo da melhor forma possível. Então, eu só queria ter esse adendo e lembrar que, nesse item, ele colocou um estudo que ele citou aqui, que a gente conhece o estudo, que foi com as empresas abertas. Se eu não me engano, são 200 empresas abertas que tem no país. Nesse período, o banco financiou mais de 200 mil empresas. Então, um estudo controlado, eu sou economista, posso dizer, o estudo, às vezes, ele é controlado e tem o resultado que você está buscando, dependendo do que você olha, né? Foram 200 mil empresas financiadas anualmente. Além disso, a gente fez política de inovação. O etanol 2G, citado pelo professor Luciano Coutinho, teve um bom resultado na Raízen. A Raízen hoje tem uma planta de etanol 2G que é uma planta que pode ser copiada mundialmente, a tecnologia foi acertada, teve no começo algum percalço, e hoje, o que eu posso dizer, dado que a gente vai falar de exportação aqui, que é uma forma da gente também fazer alianças, né, que o acordo comercial é importantíssimo na exportação, fazer alianças, exportar os equipamentos para o etanol de segunda geração e também a tecnologia. Então, eu acho que a gente associar a Índia, alguma empresa na China, e efetivamente tornar o etanol como commodity mundial. Bom, vou começar aqui minha apresentação e peço desculpas, Tadini, mas eu acho que cabia alguma explicação. Obrigada. Só ver se eu passo aqui. Consegui. Bom, eu botei uma agenda aqui da evolução recente da indústria brasileira. E, assim, a gente vai colocar como ampliar e diversificar as exportações brasileiras, que é o tema do painel, né? Então, eu coloquei 3 pontos aqui que eu acho que são importantíssimos: políticas públicas, novas soluções financeiras e fortalecimento do sistema brasileiro de apoio à exportação. Por que eu vou falar isso? Eu vou focar exatamente na parte de apoio à exportação, que é isso que eu também venho trabalhando em conversas com o governo. Bom, como já foi falado aqui várias vezes, né, a participação da indústria no PIB caiu. Agora, caiu por vários fatores, né? A recessão também, a questão do mercado interno é muito importante, porque o que eu vejo com as empresas é que, quando o mercado interno cresce, ela foca muito no mercado interno. E o que acontece com isso? Quando você tem uma recessão, etc., você voltar e retomar esse mercado exportador é muito difícil. As empresas brasileiras têm que ter uma política contínua de exportação, de acordos comerciais, mesmo o mercado interno crescendo, ela tem que manter uma parte da sua exportação, sempre ali um percentual das suas vendas, porque isso faz com que, qualquer crise econômica, você mantenha os seus parceiros comerciais. Mas, de qualquer forma, não é só isso que importa. Importa também, além do mercado interno ter crescido, você efetivamente teve uma queda na participação da indústria no PIB, e isso também a China responde um pouco por isso, porque a China cresceu muito nesse período. E o segundo ponto também fortemente comentado, estou trazendo só uns gráficos aqui, é a queda do patamar de investimento no P&D no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio. Eu acho que teve vários pontos que eu considero positivos nesse período. A criação da Embrapa foi um acerto do governo, isso é uma parte da política industrial. Então, assim, quando a gente fala tem que ter política industrial ou não tem, essa política é transversal. A política de inovação é uma política transversal. A própria Alemanha, hoje, com a indústria 4.0, ela
está fazendo reshoring das suas fábricas e tem uma política industrial de exportação de ser o grande indutor de política industrial. E o Instituto Fraunhofer, que inspirou a Embrapa, ele é um sucesso nisso. Então, eu acho que a criação da Embrapa foi um sucesso. O BNDES tem feito parcerias com a Embrapa. Hoje, a Embrapa já certificou vários institutos tecnológicos e criou plataformas de conhecimento, que isso é a base para você dar produtividade para a indústria. O desafio é que essas empresas conheçam esses institutos e comecem a trabalhar cada vez mais em parceria com eles, porque não adianta você ter uma ICT e não ter empresa junto, porque, na verdade, o produto, a produção é que efetivamente se torna a inovação. A inovação se transforma em produtos e isso, efetivamente, é a inovação. Então, eu acho que a criação da Embrapa foi um acerto. A Embrapa põe metas para as ICTs e bota um foco nessas ICTs, tornando elas parceiras das empresas. E também gostaria de dizer que o banco financiou o Senai, um projeto, mas o Senai, em conjunto com a CNI, mais de 1,5 bi, e criou vários centros tecnológicos. Hoje a gente tem algumas referências mundiais, e com isso você consegue que a indústria faça a sua pesquisa ali em parcerias e você consiga, com isso, impulsionar a inovação. Mas, apesar desse crescimento, a gente ainda tem um descolamento muito forte com os países e o Brasil vem decrescendo, mas eu acho que é um esforço contínuo e a gente não pode desistir. Em relação à complexidade econômica, como já foi falado aqui várias vezes, eu vou passar o gráfico, efetivamente o Brasil está abaixo da China. O que pode acontecer agora nos anos mais recentes, porque a gente teve um crescimento da exportação de veículos automotores, dada a recessão, que isso venha a crescer um pouco, mas está longe de ser o ideal. Eu acho que o Brasil tem uma lacuna, tem uma oportunidade de efetivamente focar na questão da complexidade econômica, porque o Brasil tem uma indústria complexa, tem várias empresas, e assim, não são empresas que não morrem várias. E o que aconteceu com essa recessão, o Marcos de Lisboa colocou aqui de manhã que as empresas no Brasil não quebram, tem várias empresas, eu trabalhei com recuperação de crédito também, aqui no Brasil quebram, é difícil a venda, porque o sistema judicial é moroso, mesmo com a reforma, mesmo que você teve lá a lei de recuperação judicial, isso ainda está incipiente e é difícil você recuperar as empresas que quebram. Então, você não consegue vender os ativos, mas várias empresas quebraram nesse período, infelizmente. Bom, então o desafio, na verdade, é você reverter essa tendência. E como reverter essa tendência? Isso não é simples, né? Você tem uma redução estrutural na participação da indústria no PIB, pode ser o efeito China, como eu comentei, tem investimento em P&D empresarial estagnado em patamares baixos, apesar de todo esse investimento feito tanto pelo banco, FINEP, Embrapi, próprios fundos do governo no período que ainda tinham recursos. As exportações brasileiras perdem diversificação. Também cabe lembrar que muitos exportadores deixaram o Brasil com essa questão toda da crítica à exportação de serviços. O que a gente teve foi uma queda do emprego de engenheiros e, além disso, muitas empresas estão tomando como base outros países que não o Brasil. Se eu não me engano, o Odebrecht já escolheu um outro país na Europa, a Andrade também já migrou, Camargo Correia. Então, eles estão usando outra base exportadora. E nós temos estudos de efetividade no financiamento da exportação que a gente mostra que, quando o BNDES financia uma exportação, carrega fornecedores nacionais. Apesar de a gente não ser o maior financiador dessas empresas na exportação, a gente carregou, nesse período, 4.000 fornecedores com eles. E isso torna a pequena e média empresa exportadora indireta. Então, como isso vem acontecendo, a queda, a mudança nos polos exportadores dessas empresas, isso realmente é um desafio. A gente retomar isso vai demorar muitos anos. E o que foi construído em 20 anos, a gente perdeu em 2 anos. Estou falando muito rápido, mas eu acho que eu tenho pouco tempo, 9 minutos ainda, acho que vai. Vamos lá. Bom, o nível da complexidade das exportações é também fruto da baixa inovação. A competitividade eu nem colocaria muito, porque a gente tem várias indústrias competitivas. O que a gente tem que fazer, efetivamente, é ter mais acordos comerciais, impulsionar as empresas a exportarem e também reduzir a burocracia, porque não é simples para uma pequena e média empresa exportar. A gente tem algumas experiências, a gente fez uma experiência agora de uma empresa com $9.000, a gente fez uma exportação com ela, financiamos a exportação. Realmente, a gente tem que
ter um sistema de ensinar ou de burocratizar, porque são muitos papéis, a empresa tem muita dificuldade. Então, ela exporta muito via as grandes empresas, mas ela, pequena e média, exportar sozinha, realmente é um desafio que exige um treinamento, etc. Então, a solução é realmente tornar o sistema mais simples. É necessário, como o professor Luciano Coutinho falou, a inserção do Brasil na chamada quarta revolução industrial. Isso vai implicar em política industrial, com certeza. O BNDES financiou não, patrocinou um estudo de internet das coisas com a McKinsey, em parceria com o MCTI. Isso se tornou uma política de longo prazo para a internet das coisas no Brasil, tanto em segurança da informação quanto em investimento de IoT. Fizemos 2 chamadas recentes para a internet das coisas, para que as empresas mostrem alguns projetos de internet para que eles se tornem foco, internet das coisas, para que se tornem foco de investimento. Então, isso é importante para a gente, é uma política transversal, industrial, mas que se torne foco para que possam outras empresas olharem e se aproveitarem disso. E é muito importante retomar as políticas de incentivo à indústria em bases diferentes. É necessário, como já foi falado aqui várias vezes, a colaboração entre o governo e empresas privadas. A atuação em conjunto permite uma melhor orientação e associar desafios globais. Então, hoje a gente tem o desafio da saúde, tem o desafio das cidades inteligentes, que é um desafio muito importante, porque hoje a gente pode, talvez, fazer um catch-up, porque a gente tem muita carência de investimento em infraestrutura em cidades. Talvez a gente possa ter um investimento já na ponta, já ligado à internet das coisas. Isso é muito importante. Talvez seja uma oportunidade, né? O desafio é uma oportunidade. E o que importa também é como é que a gente vai ampliar essas exportações. A gente tem que, cada vez mais, financiar as empresas para inovar e aumentar a sua produtividade. Eu posso citar aqui uma iniciativa da CNI, da Brasil Mais Produtivo, que foram poucos recursos de consultoria para as empresas que efetivamente impulsionaram a competitividade dessas empresas, melhoraram a sua produtividade. Então, são pequenas ações que a gente pode escalonar, e a nossa ideia com a CNI, a gente vem conversando para você tornar isso um benchmarking para as empresas, e, com isso, você conseguir escalar esse investimento inicial. A flexibilidade de conteúdo nacional tem sido feita por todas as ICEs no mundo, e o BNDES vem trabalhando nisso. A gente está considerando outros fatores para considerar um produto com conteúdo nacional ou não, que é a questão dela ser inovadora, ser competitiva, e isso também facilita que essas empresas exportem. Eu vou falar um pouco da cadeia eólica. A gente recentemente teve uma reunião com a WEG sobre isso. O desafio agora, a gente criou um mercado interno. Antes só tinha uma fornecedora de equipamentos eólicos aqui. Eu posso falar que eu financei o primeiro projeto eólico do Brasil, que foi no Sul, no âmbito do Proinfa, isso em 2003, se eu não me engano. Foi lá no Sul, foi o primeiro projeto. A gente nem sabia como financiar, tivemos que conversar com a Moody's, Standard & Poor's, conversamos com alguns bancos que financiavam eólico. Com isso, a gente aprendeu, e, na época, só tinha a Volben aqui no Brasil. Hoje, você tem vários fornecedores. Agora, o desafio é que essas empresas exportem. E o que falta para elas exportarem? É isso que a gente está trabalhando agora, e o BNDES financiando os projetos dessas empresas e indo lá para fora. Que, com isso, acabaram os leilões, as empresas são com capacidade ociosa, o mercado tem que ser o exportador para que a gente possa, efetivamente, gerar empregos aqui. A exportação tem que ser uma prioridade do país, porque ela gera emprego e gera renda. Se você tem uma indústria com capacidade produtiva e competitiva, e no cenário macroeconômico estável, você consegue exportar. E aqui no Brasil, posso citar a WEG, aqui, que hoje é uma produtora de equipamentos eólicos, do coração do equipamento eólico, com alta tecnologia, e que agora o desafio é exportar. Bom, as variáveis-chave, então, a gente pode dizer que são os investimentos em inovação, a inserção exportadora, a mão de obra técnica, e educação nisso é a base, e a utilização de componentes de alto valor agregado e conteúdo tecnológico. Bom, só para falar um pouquinho do sistema de exportação, eu tenho 4 minutos, eu vou pular, mas, assim, só para dizer que são mais de 80 ICAs no mundo, que o Brasil tem uma ICA, não é uma questão. Ontem saiu uma reportagem no jornal falando: será necessário o Brasil financiar exportações? Com certeza. Todo país desenvolvido tem. São mais de 80 ICAs. A gente demorou 20 anos para construir um sistema de financiamento à exportação. Isso é importantíssimo, dado que, se você tem uma indústria competitiva, que o Brasil tem em vários setores, a gente tem que ter financiamento por trás. Então, o desafio agora é melhorar esse sistema
para que a gente possa efetivamente voltar a impulsionar as exportações. Então, o que a gente está trabalhando nesse momento? O Sistema Brasileiro de Exportações envolve, hoje, a BGF, o FGE, que é o Fundo Garantidor de Exportação, que vocês conhecem bem, porque teve um inadimplemento da Venezuela, isso é comum, porque soberano tem risco soberano, o país não quebra, pode demorar a pagar às vezes, mas o país não quebra. Por isso que você tem que ter sempre o soberano garantindo. Isso a Alemanha tem, os Estados Unidos tem, China tem, Coreia tem, todos os países têm, e o Brasil tem. Construiu e tem. Tem que aprimorar? Tem que aprimorar. Então, aí a gente está com a ideia de criar um fundo financeiro para conferir liquidez às primeiras perdas. Isso a BGF tem capital para isso. A gente tem fundos lá na BGF que você pode direcionar para criar um fundo específico para primeiras perdas e também financiar exportações de curto prazo. Porque o Sistema Brasileiro de Financiamento de Garantia à Exportação foi baseado na COFACE. A COFACE deu o suporte lá, a SBCE lá atrás, a SBCE hoje virou a BGF tem todos os fundos garantidores do governo e tem alguns fundos com recursos sobrando. Esses fundos podem ser direcionados para a criação de um fundo financeiro que pode garantir operações de menor prazo e as primeiras perdas, caso haja um inadimplemento de um país, nos primeiros anos você pode pagar, o primeiro ano, até que o governo tenha conseguindo angariar recursos no orçamento, ou você melhorar essa questão do FGE, não ser um fundo orçamentário, isso também pode resolver. Apesar de que todos os países têm um fundo orçamentário, mas no Brasil, quando acontece isso, saiu no jornal que tirou dinheiro do trabalhador para pagar inadimplemento na Venezuela, enfim. Mas não é bem isso, porque o fundo é superavitário. Arrecadou mais de 3 bilhões de reais e, até o momento, 1,5 bilhão de dólares, se eu não me engano, e, até o momento, teve uma inadimplência de 200 milhões. Então, isso em 20 anos. E esses países voltam a pagar. Então, eu acho que é uma questão só de a gente olhar o copo meio cheio, meio vazio. É você ter um olhar otimista, um olhar pessimista. Além disso, aprimorar o FGE, como eu falei, e a revisão de diretrizes e aperfeiçoamento de governança. Porque, hoje, um exportador tem que falar com várias entidades para ter seu financiamento da exportação. Fala com o BNDES, tem que falar com o COFIG, tem que falar com a SBC, a BGF, enfim, a gente aprimorar essa governança e, talvez, dando mais robustez à BGF, a gente consiga ter mais celeridade nesse processo. E, por fim, vou só fazer as considerações finais. Obrigada. Então, a gente tem... Não, obrigada. Ampliar e diversificar a pauta exportadora brasileira passa por políticas públicas, passa pelo reforço do sistema de financiamento à exportação, e os novos instrumentos do BNDES, eles buscam o quê? Financiar as empresas inovadoras. A gente tem um foco grande em infraestrutura, que isso dá competitividade também para as empresas, e em pequena e média empresa. E o Sistema Brasileiro de Apoio às Exportações precisa ser aperfeiçoado para permitir aos exportadores ter segurança para atingir os mercados externos. Então, basicamente, é isso, e estou aberto ao debate aqui. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Pedir, então, ao professor Samuel Pessoa que venha fazer a sua apresentação. Fala, meu cara. Pode. Precisa ver só. Boa tarde. Queria agradecer a BDIB pelo convite de poder vir aqui e compartilhar com vocês a minha visão desse problema. Eu acho super interessante a BDIB ter me chamado, porque eu publicamente sou uma pessoa que, em geral, tem opiniões super contrárias à política industrial. Em geral, a minha visão é de que especialização produtiva não está associada a desenvolvimento econômico. Na minha visão, o desenvolvimento econômico está mais associado às características dos fatores de produção. A especialização setorial não está associada a desenvolvimento econômico, à produtividade do trabalho. Então, acho que me chamar é um desejo de dialogar, de ouvir, e eu vou fazer isso. Quer dizer, eu sou macroeconomista e eu vou tentar falar da interação da macroeconomia com esses temas dentro da minha competência, no que eu for capaz, com a maior franqueza e abertura possível. Então, acho que o primeiro tema que eu acho que é importante a gente começar por aí é que, quando a gente fala de um país, não faz sentido eu dizer assim, o país é competitivo. Principalmente num país que funciona o regime de câmbio flutuante. O câmbio flutuante é um mecanismo que automaticamente
na média do tempo, ajusta a competitividade no país. Então, assim, o país produz carro. Eu entendo que o produtor de carro, quando olha o mundo, ele diz, o meu competidor é o produtor de carro da China. E essa é uma visão que é natural que o produtor de carro tenha. Mas não é assim na economia como um todo. Quem compete com produtores de carro brasileiro no mercado de exportação não são os produtores de carro dos outros países. Quem compete com um produtor de carro brasileiro no mercado de exportações do Brasil são os produtores brasileiros dos outros produtos que acessam o mercado internacional. Então, o competidor do produtor de carro no Brasil é o produtor de soja de Mato Grosso, ou o produtor de minério de ferro do Pará, ou o produtor de outros produtos do país. Por quê? Porque o câmbio ele é flexível, ele se ajusta. O câmbio vai se ajustar com relação à média da produtividade dos diversos setores. Então, não existe país não competitivo. Sempre vai haver um câmbio que faça com que o país seja competitivo. O problema é que aquele câmbio que faz com que o país seja competitivo, ele é competitivo em algumas coisas e não é competitivo em outras coisas. Então, esse termo de competitividade, ele não se aplica a um país. Um país é sempre competitivo. A gente pode achar, em geral, as pessoas que acham que especialização setorial é um tema importante para desenvolvimento econômico, o que essas pessoas alegam é que, ao câmbio determinado pelo mercado, gera um padrão de exportação e de importação que não é condutivo, que não conduz ao crescimento econômico no longo prazo. Essa é uma afirmação hiperpolêmica, eu não conheço evidência empírica disto. Então, acho que o primeiro ponto é entender exatamente o conceito de competição, de competitividade. Esse conceito não se aplica a um país. Por quê? Porque se ele não estiver conseguindo exportar nada, o câmbio vai se desvalorizar até que ele consiga uma faixa de exportação de bens que equilibre a médio prazo a sua balança comercial, o seu setor externo. Aí tem o tema da produtividade, da baixa produtividade do trabalho. A produtividade do Brasil é 1/5 da produtividade americana. É uma má notícia, porque nós estamos em 2018 e em 1900 a produtividade do Brasil era 1/5 da produtividade americana. Então, nos últimos... É um copo um pouco cheio, um pouco vazio. Nos últimos 120 anos, a gente cresceu tudo que os Estados Unidos cresceu. Então, nós éramos 1/5 deles lá em 1900, nós continuamos 1/5 da produtividade do trabalho nos Estados Unidos em 2020. O tema é, essa produtividade, esse diferencial de produtividade está associado à especialização produtiva ou não? A evidência é amplamente ampla de que a diferencial de produtividade do Brasil não está associado à especialização produtiva. Eu pego os setores a 4, 5 dígitos da classificação e a gente vai ver que o Brasil é menos produtivo em cada um dos setores. Tá? E o que está associado a essa baixa produtividade do Brasil, isso vale para o Brasil, vale para a China, vale para o México. O que está associado a essa menor produtividade para cada um dos setores que a gente tem, não é a produtividade das melhores empresas. Esse é outro fato estilizado que nos últimos 20 anos a academia produziu em profusão. Se eu pegar um setor, por exemplo, sei lá, produção de utensílios, de equipamento de construção civil, ou a produção de material de construção civil, se eu pegar as melhores plantas, as melhores empresas que produzem no Brasil, elas vão ter a mesma produtividade dos Estados Unidos. O que faz esse setor ser, na média, menos produtivo do que esse mesmo setor nos Estados Unidos é que no Brasil, por algum motivo, isso vale para México, vale para a China, vale para outros países, a gente tem uma massa de empresas que tem uma produtividade muito menor e tem um mecanismo de evolução das empresas que não seleciona a alocação dos fatores para as empresas mais ou menos produtivas. Tá? Então, a gente tem que entender qual é a institucionalidade em países subdesenvolvidos que fazem com que a gente não garanta a alocação do capital e trabalho para as melhores plantas, para as melhores empresas dentro de cada um dos setores. Está associado à legislação de falência, está muito associado a
toda a estrutura tributária, que aí sim acho que temos alguma coisa que que discrimina muito contra a indústria de transformação. Eu volto nesse ponto no final da minha fala. Acho que um terceiro aspecto que é importante a gente notar é a relação entre macroeconomia e preços importantes da indústria. A indústria reclama do câmbio valorizado, a indústria reclama do juro alto, e de fato o Brasil é um país que tem juro alto e tem para indústria câmbio valorizado. Tanto é que nos últimos 20 anos nos últimos 15 anos nós tivemos um processo de reprimarização da pauta de exportação. Ora, a gente precisa perceber que por trás do equilíbrio macroeconômico existem restrições da economia política. E esse ponto eu me bato o tempo todo. Por quê? Porque quando a gente tenta fazer uma política econômica ou uma política macroeconômica à revelia da economia política do país, ou querendo enganar a economia política do país, e eu já volto o que eu estou chamando por querer enganar a economia política do Brasil, do país, a gente bate com a cara na parede, a gente se estrepa todo. Acabamos de passar por isso. Então, qual é a economia política do país? Eu acabei de rodar uma regressãozinha com os colegas meus. O Brasil gasta 14% do PIB com aposentadoria. Esse é um gasto que foi decidido pelo Congresso Nacional. Tá? 14% do PIB com aposentadoria. Países que têm a pirâmide demográfica, têm o padrão demográfico do Brasil, gastam 7 pontos percentuais a menos. Tá? Então, nós, no Congresso Nacional, escolhemos leis que produziram um sobregasto previdenciário de 7 pontos percentuais do PIB. Nós fizemos isso. Ora, se você fizer uma outra regressão, pega uns 120 países e tenta ver a relação entre gasto previdenciário, estrutura etária de um país, crescimento econômico e poupança, a gente vai ver que esse sobregasto previdenciário de uns 7 pontos percentuais do PIB gera uma redução na taxa de poupança do país de uns 5 pontos percentuais do PIB, distribuídos em 3 pontos percentuais do PIB na forma de redução da poupança pública, porque o governo tem que ficar pagando as aposentadorias, e reduzindo em 2 pontos percentuais a poupança do setor privado, porque, tendo uma garantia de uma renda futura, as pessoas poupam menos. Ora, 5 pontos percentuais do PIB de redução de poupança é 1/3 da nossa taxa de poupança, que gira em torno de 15%. Ou seja, a nossa economia política, a forma como o Congresso brasileiro escolhe a estrutura do nosso sistema previdenciário e outros elementos do nosso estado de bem-estar social, que tem impactos positivos sobre equidade e tantos outros, resulta numa taxa de poupança 5 pontos percentuais mais baixa. Então, uma taxa de poupança 25% menor do que seria se não houvesse esse sobregasto previdenciário. Evidentemente, uma taxa de poupança muito mais baixa, ela vai ter impactos sobre juro e sobre câmbio. Não dá para eu tentar fazer uma política que não leve isso em consideração. Tá? A sociedade escolheu poupar pouco, a sociedade escolheu, portanto, ter um juro elevado e ter um câmbio mais valorizado. A gente tem que viver com essa realidade. Tá? Então, e como eu falei no começo da minha fala, o regime de câmbio flutuante corrige automaticamente as perdas de competitividade que o país tem por ter um juro mais alto e ter um câmbio mais valorizado. Agora, evidentemente, se a taxa de consumo é muito alta, se a taxa de poupança é muito baixa, como eu tenho um excesso de absorção sobre a produção doméstica, que vem da escolha de economia, que vem da nossa economia política, isso vai gerar um câmbio mais valorizado em equilíbrio. E ou eu mudo a economia política, ou eu não vou resolver esse problema. E tentar, com medidas de política industrial, contornar esse problema, eu acho que é extremamente ineficaz. A macroeconomia que resulta da economia política de uma sociedade, ela tem que ser aceita. A gente não pode brigar com ela porque a gente está numa democracia. E eu acho que tem um elemento importante, que é, se a gente vai fazer
políticas de desenvolvimento industrial, eu acho que, em geral, elas são ineficazes. Mas eu entendo que um monte de pessoas têm uma visão diferente do que a minha. Então, além do diagnóstico, é muito importante que haja um protocolo de como essas políticas são feitas. Né? Vamos olhar um pouquinho elas. A gente gosta, em geral, muito dessas políticas porque a gente olha a experiência de desenvolvimento dos países asiáticos, Coreia, China, Japão, Taiwan, agora Vietnã, e a gente atribui o enorme sucesso de crescimento econômico que essas sociedades têm à política de desenvolvimento industrial e ao BNDES deles, ao estímulo à indústria e tal. Eu acho que essa atribuição ela está errada. Acho que é uma leitura enganosa do processo de desenvolvimento dessas economias. Essas economias fizeram, essas sociedades fizeram muitas outras coisas, né? Elas fizeram, em particular, duas coisas que a teoria econômica mais tradicional diz que são as duas coisas mais associadas a grandes surtos de desenvolvimento econômico. A primeira coisa que elas fizeram, elas são sociedades que conseguiram criar sistemas públicos de educação fundamental, universais de altíssima qualidade. Então, essas sociedades conseguiram pegar uma população que era analfabeta e os netos desses analfabetos têm um nível educacional de primeiro mundo, para todo mundo. A gente não consegue fazer isso. Na verdade, a sociedade brasileira está perdendo essa batalha. A gente conseguiu universalizar a educação nos anos 90, mas a gente não está conseguindo melhorar a qualidade da educação. A gente não consegue fazer com que criança vá para a escola e aprenda. Então, a primeira coisa que os asiáticos fizeram, que está muito associado a crescimento econômico, e a evidência é cavalar que está associado, é construção de sistemas públicos de educação fundamental de altíssima qualidade. A segunda coisa que esses países fizeram foi exatamente porque eles têm uma economia política muito diferente da nossa e, em geral, quando esses países entraram em grandes surtos de longo prazo de desenvolvimento econômico, eles eram ditaduras, esses países não têm o welfare state, ou eles demoram muito tempo para construir o seu sistema de bem-estar social. São países em que o Estado não é responsável por saúde, não é responsável por aposentadoria e não é responsável, inclusive, por alguns níveis educacionais, o que é meio paradoxal. Apesar deles construírem sistemas públicos muito eficientes, eles são muito cuidadosos onde eles cobram educação, onde eles não cobram. Em geral, todos esses asiáticos, a educação superior é paga. Quando eles estão no nível mais baixo de desenvolvimento econômico, quando eles estão começando a universalizar o sistema fundamental, a educação média ainda é paga. Na Coreia, até algumas décadas atrás, a educação média era paga. Então, são países que fazem com que as famílias tenham que poupar muito, porque se elas não pouparem muito, elas não têm garantia para sua aposentadoria, seguro-desemprego, elas não conseguem pagar a universidade de seus filhos. Então, junta uma elevadíssima taxa de poupança com um sistema público de educação fundamental de muita qualidade, a gente consegue perfeitamente descrever o processo de crescimento dessas economias. E mais, como são economias que poupam muito e, portanto, estão acumulando muito capital, as taxas de juros são baixas. E como as taxas de juros são baixas, todo investimento na indústria de transformação é mais barato. É relativamente mais barata. Por quê? Porque a indústria de transformação é um setor capital intensivo. Então, é uma sociedade que, pela economia política dessa sociedade, o fator usado mais intensamente na indústria de transformação é um fator barato. E mais, se nós olharmos essas economias do ponto de vista da teoria pura do comércio internacional, está aqui Simão, organizando esse debate. Simão foi meu professor de comércio internacional. Se falar alguma bobagem, você me corrige, irmão. Mas elas são economias que, porque elas acumulam muito capital físico e elas acumulam muito capital humano, as vantagens comparativas típicas do modelo padrão de comércio internacional, que é o modelo de Heckscher-Ohlin, são vantagens comparativas que estão mudando com muita velocidade. Elas estão rapidamente mudando, porque o estoque de capital e o estoque de capital humano está crescendo com muita velocidade. E se eu tenho uma sociedade em que as vantagens comparativas estáticas, pelas escolhas dessa sociedade de muita acumulação de capital físico e humano, está crescendo muito rapidamente, faz sentido alguma indução estatal para fazer com que essas vantagens comparativas estáticas, que estão alterando muito rapidamente,
a intervenção estatal ajude o setor privado a se ajustar a essa dotação de fatores que muda muito rapidamente. Agora, nós, quando olhamos para essas experiências do leste asiático e trazemos para cá as mesmas políticas, sem os mesmos cuidados na implementação, na qualidade da implantação, para uma sociedade que tem enorme dificuldade de acumular capital físico, que tem enorme dificuldade de acumular capital humano, com taxas de juros muito elevadas, em que pese a pressão inflacionária permanente, nós adotamos as mesmas políticas, em geral elas dão errado. E, finalmente, eu acho que, fica uma lição para todos nós, e acho que fica uma lição, em particular, para os órgãos empresariais que apoiam uma política de maior intervenção do Estado, que é importantíssimo que esses órgãos zelem, e aí eu estou falando para a ABDIB, estou falando para a Fiesp, para a CNI, estou falando para todo mundo. É importante que essas instituições zelem pela maior qualidade possível da implementação da política. Eu vou dar só um exemplo. Eu, naquele período, 2003 a 2010, eu era assessor do senador Tasso Gereissati, e a gente se debruçou sobre o PROMEF, o Programa de Reconstrução da Indústria Naval. Ora, você vai fazer um programa de reconstrução da indústria naval? Chegou para a gente, lá no gabinete do senador Tasso, umas 4 páginas, com algumas notas. Aquilo lá não ficava de pé. É um programa que vai consumir algumas dezenas de bilhões de reais da sociedade brasileira. Agora, quem for implementar um programa desta ordem tem que fazer um estudo profundo antes de propor uma mudança dessa natureza. Quer dizer, o que é um estudo profundo? Tem que ter um estudo que explique por que políticas dessa natureza funcionaram na China, na Coreia, no Japão. Explique isso. Depois tem que ter um estudo que explique por que não funcionou no Brasil nos anos 50, por que não funcionou no Brasil nos anos 70, e o que a gente aprende, se quisermos fazer pela terceira vez, e de fato a gente fez pela terceira vez, e pela terceira vez não funcionou, que a gente aprenda com as experiências que deram certo, que a gente aprenda com as experiências que não deram certo, e que a gente avalie o projeto de lei que cria aquela política pública à luz das experiências, e que a gente entenda em que medida que aquele projeto de lei está sendo informado pelas experiências, as que deram certo e as que não deram errado, para que nós não reproduzamos os erros de sempre. Então, acho que tem todo um protocolo, e na experiência de enorme intervencionismo que nós vivemos no Brasil entre 2006 e 2014, nós não observamos nenhum protocolo. Nós fizemos uma política de baixíssima qualidade. Essa política de baixíssima qualidade gerou enorme desperdício dos recursos públicos e uma parte grande dessa crise que nós estamos vivendo, que é a maior perda de PIB dos últimos 120 anos. É a segunda maior perda de PIB per capita dos últimos 120 anos. É a mais extensa crise, a mais longa crise dos últimos 120 anos. Os erros de política econômica, do excesso de intervencionismo, explicam uma boa parte desse desastre que nós metemos. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. É um prazer estar aqui, convidado pela ABDIB, e vamos discutir o Brasil. Não é? E vamos discutir, não é, por que o Brasil exporta tão pouco. Acho que a pergunta é mais ou menos essa. Não é? Como é que o Brasil deve aumentar ou pode aumentar as suas exportações? Eu estou entendendo do que suas exportações de manufaturados, né? Porque exportação de commodities nós exportamos bastante, mas exportação de manufaturados nós já exportamos em tempos idos e vividos, mas nós hoje exportamos muito pouco. Nós já tivemos superávit na nossa conta externa de manufaturados, hoje temos um belo déficit. O que acontece? Por que nós estamos nesse quadro? Né? Eu diria que o problema é um problema de competitividade. Palavra bem geral, bem coisa. Ou, né, uma palavra mais simples e melhor, o problema é de preço. Quer dizer, você precisa ter preço para exportar.
Se você não tiver preço, ou seja, se você não for competitivo, você não exporta. Não adianta tentar cobrir depois. O teu problema é ter preço. Muito bem. Agora, como é que se tem preço? A forma mais comum que você vai responder é só aumentar a produtividade da empresa. Então, se eu tiver as empresas que tiverem uma boa produtividade, né, essas empresas vão certamente exportar e o país vai ser venturoso. Né? Eu diria que isso é evidente. Né? Aí não há nenhuma dúvida. Nós temos que depois discutir o que é que fica por trás da produtividade. Né? Mas nós sabemos, por exemplo, em relação a esta produtividade, nós sabemos que a nossa produtividade caiu bastante nos últimos anos. Né? Já fomos mais produtivos. Né? Então, o que aconteceu com a produtividade? O que fazer? Né? Essa é a questão que os economistas e os empresários se colocam o tempo todo. Então, a solução, primeiro, a gente pode dizer, bom, o problema está com os empresários, são os perfeitos incompetentes. Né? As pessoas nunca dizem isso com clareza, mas no discurso deles está óbvio, isso aqui está implícito. É a incompetência dos empresários. Quer dizer, essa queda na produtividade a nível de fábrica, produtividade física, que é o que interessa. Quer dizer, aconteceu, obviamente não tem nada a ver com os empresários. Né? O que teve? Por que houve queda na produtividade? Porque não se investiu. E por que não se investiu? Porque não havia oportunidade de investimento lucrativo. O capitalismo é um sistema de desenvolvimento econômico baseada na acumulação de capital visando o lucro. Então, eu preciso garantir às empresas competentes e capazes uma taxa de lucro satisfatória para que elas possam investir. Ora, isso não tem sido feito no Brasil. Mas, antes de entender por que isto, né, se o problema, então, não é produtividade, não é incompetência das empresas, isso talvez seja um problema, né, da falta de competitividade devido a uma carga tributária muito alta, ou ao chamado custo Brasil, esses problemas. E não há dúvida que nós temos problemas aí. A nossa carga tributária realmente é alta demais. Né? A meu ver, a razão fundamental por que aqueles países cresceram de maneira extraordinária é que eles garantiram os 5 preços macroeconômicos certos. Especialmente, eles garantiram uma taxa de juros baixa, uma taxa de câmbio competitiva, uma taxa de salários que aumentava com a produtividade, inflação muito baixa e, logo, uma taxa de lucro satisfatória para os empresários investirem. Isso eles garantiram sempre. Isto nós não garantimos no Brasil desde 1990. Porque uma coisa que é curiosa, vocês sabem que o Brasil cresceu de forma extraordinária entre 1930 e 1980. Né? E, especialmente o crescimento que houve nos anos 70, que tinha um grupo de empresários que eram todos meus amigos, Bardella, Antônio Hermílio e outros. Né? Esses empresários estavam envolvidos em uma política industrial e acreditavam, e continuaram acreditando durante muito tempo, que o segredo daquele grande crescimento havia sido política industrial. Só que isso só seria verdade se nós ampliarmos o conceito de política industrial e entendermos que políticas que realmente acertavam os nossos preços macroeconômicos era a política industrial. Tá bom, mas como isso que você está dizendo? Porque a taxa de câmbio era competitiva nos anos 70. Mas como era competitiva? Era competitiva porque havia um mecanismo de neutralização da doença holandesa. A doença holandesa sempre existe no Brasil, um país exportador de commodities como o Brasil tem uma doença holandesa que deve apreciar o seu câmbio variavelmente em torno de 15% para cima ou para baixo. Às vezes pode ficar bem pequeno, dificilmente sobe a mais de 20%. Quer dizer, mas é uma desvantagem competitiva enorme se você não neutraliza essa doença holandesa.
Quer dizer, o Brasil neutralizou essa doença holandesa. Primeiro, era o famoso sistema do confisco cambial, como diziam os cafeicultores. Primeiro houve sistemas de taxas de câmbio múltiplas e depois, a partir de 1967, quando o Delfim chega ao Ministério da Fazenda, já havia um sistema de tarifas muito elevadas, que, a meu ver, não eram protecionistas em grande parte delas. Pelo menos metade daquelas tarifas, ou um pouco mais do que isso, era a neutralização da doença holandesa em relação ao mercado interno. Isso de um lado, e de outro lado, quando chega o Delfim, ele cria o crédito prêmio para exportação. Isso não era outra coisa senão um subsídio à exportação de manufaturados, que neutralizou a doença holandesa para efeito de mercado externo. Agora as empresas passavam a ter igualdade de condições na competição, também no mercado externo. O que aconteceu? Nós sabemos, quer dizer, que o desenvolvimento daquele período foi muito grande. Mas o que é absolutamente impressionante é que, a partir de 67, a participação das exportações de manufaturados das exportações totais brasileiras vai dar um salto incrível. Em 65, nós tínhamos a participação das exportações de manufaturados, indústria de transformação, era 6%. Em 1990, de 6% passa para 92%. Desculpe, passa para 62%. Não. Em 90, 62%. Um aumento brutal. De repente, os empresários viravam competentíssimos, de repente, o estado do bem-estar social não atrapalhava ninguém, sei lá, de repente, a educação, que era um problema, não chegou a atrapalhar, e nós tivemos esse incrível desenvolvimento das exportações brasileiras. Por quê? Foi câmbio. Foi eliminar uma desvantagem competitiva fundamental. Foi câmbio e foi juros, porque os juros daquela época eram baixos, muito baixos. Havia uns americanos, uns economistas ortodoxos, que nos diziam que era preciso aumentar os juros, que era preciso fazer um aprofundamento financeiro. E escreveram livros e papers para nos convencer, a nós e aos demais países que se envolviam naquela época. Naquela época não conseguiram, mas depois foram altamente bem-sucedidos e nós pagamos juros altíssimos. Porque essa é a segunda causa de um câmbio apreciado. Uma causa é a doença holandesa não neutralizada, a outra causa são juros altos, muito altos, usados para atrair capitais. Eu acho que as empresas multinacionais fazem um grande bem para um país, especialmente aquelas que entram no setor industrial, elas são ótimas. Agora, uma coisa que é um equívoco completo é supor que essas empresas são boas porque elas vêm aqui para cobrir o nosso déficit em conta corrente. Ou, em outras palavras, elas são um mecanismo através da qual políticos e economistas iluminados resolvem crescer com poupança externa, ou seja, com déficits em conta corrente, que vão somar-se, que essa poupança externa vai se somar à poupança interna, e o país, então, vai aumentar a sua taxa de acumulação de capital, a sua taxa de investimento, e vai crescer muito mais. Maravilha, mas não é isso definitivamente o que acontece. Quando você resolve, quer dizer, está certo é a China. A China é a história de maior sucesso em termos de desenvolvimento econômico de todos os tempos, nada longínquamente comparável com o que a China fez nesses últimos 38 anos, desde 1980. Sabem em quantos anos eles tiveram um déficit em conta corrente? Ou seja, tentaram crescer com poupança externa? 3 anos. Todos os demais anos foram superávites. Mas então o que eles fizeram com os dinheiros das multinacionais que entraram lá? Entraram, trouxeram tecnologia, abriram mercados, foram ótimas, e o dinheiro eles usaram para fazer ou aumentar reservas ou para fazer investimentos chineses no resto do mundo. Mas não para financiar déficit em conta corrente. Porque quando você financia déficit em conta corrente, você está imediatamente aumentando a taxa de juros.
O Samuel começou, que é um macroeconomista muito competente, o Samuel disse que a taxa de juros está sempre em equilíbrio. Não está, Samuel. Não está. Quer dizer, a taxa de... Quer dizer, o que ele tem razão é que a taxa de câmbio, ela, se tudo for bem, tudo for absolutamente livre, ela, digamos, equilibra a conta corrente do país. E se o país não resolver atrair capitais, não tem doença holandesa e não atrai capitais, então o câmbio a taxa de câmbio vai garantir o equilíbrio da conta corrente. Esse é o papel dela. Agora, quando você tem uma doença holandesa e não neutraliza, quem determina a taxa de câmbio agora não é mais a indústria, mas é fundamentalmente a agricultura, no caso do Brasil, e a mineração, que tem rendas ricardianas e, portanto, pode exportar a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que aquela que as indústrias, utilizando a melhor tecnologia existente, precisam para crescer. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que a taxa de câmbio que equilibra a conta corrente do Brasil normalmente deve ser uns R$ 3,30 por dólar. E R$ 4,00 é o que a indústria precisa, aproximadamente. Esses 70% de diferenças é doença holandesa. 70 centavos, desculpa, 70 de real por dólar é a doença holandesa. Mas não fica em 3,30, baixa ainda, vai para 3. Por que vai para 3? Porque aí eu faço uma política de crescimento com poupança externa, ou seja, eu passo a ter como objetivo ter um déficit em conta corrente, consigo, entra os capitais, e os capitais passam a entrar sempre, permanentemente, para financiar esse déficit em conta corrente, e com isso, as empresas perdem ainda mais competitividade, e, evidentemente, não investem. E o que é que acontece com o dinheiro que desse déficit em conta corrente? Esse dinheiro é consumido. Porque... Tá bom, estou encerrado. Porque é consumido por quê? Porque os salários e os rendimentos dos rentistas aumentaram artificialmente graças à apreciação. Em síntese, o Brasil precisa dramaticamente de uma política macroeconômica certa. E precisa acabar com os abusos que existem naqueles dois setores a que me referi. Precisa fazer a reforma da Previdência, sem dúvida, mas enquanto os industriais brasileiros continuarem insistindo em política industrial ao invés de câmbio certo, os industriais não irão longe. Eu os convoco a discutir a taxa de juros e a taxa de câmbio e a defender o Brasil dessa forma. Muito obrigado. Acho que está funcionando. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer comentários bem breves, dado o adiantado da hora. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, o professor Bresser deu um bom destaque nisso, é que se existe uma política do governo brasileiro, em algum instante do tempo, onde se deu prioridade à exportação industrial, isso ocorreu entre o final dos anos 60 até o comecinho dos anos 80, onde se usou uma regra cambial muito clara. Era uma paridade do poder de compra muito bem estabelecido pela política de mini desvalorizações. Reduziu-se imposto de importação no final dos anos 60, teve uma liberalização de importações, em segundo lugar. Tá? Em terceiro lugar, como não se fez uma reforma tributária, se tentou corrigir também uma parte da distorção do sistema tributário com o sistema de subsídios creditícios e tributários à exportação. O que aconteceu? Obviamente, essa não é a única causa, mas essa é uma causa importante do milagre dos anos 70. Sem dúvida alguma, foi um crescimento muito grande da exportação de manufaturados. Só que o câmbio estava muito mais próximo daquilo que estimularia mais a exportação de manufaturados do que a posteriori acabou acontecendo. Dentro
desse item, eu quero chamar a atenção o seguinte: se a gente trouxer para hoje essa mesma política, ela é inviável, por uma razão muito simples, porque nós erramos macroeconomicamente em duas coisas, no câmbio e nos juros. Isso é fatal. É fatal. Errou no câmbio, tem câmbio muito baixo e juro muito alto, isso é sintoma de um equilíbrio macroeconômico meio patológico, onde você não tem poupança, que foi um ponto muito enfatizado por Samuel e que está muito bem consolidado na nossa literatura teórica e empírica. De qualquer forma, o segundo comentário é o seguinte: usando uma forma alternativa de medir o grau de abertura de uma economia, que é usar o valor adicionado internacional embutido nas exportações de manufaturados, eu fiz um estudo recente onde eu peguei as 15 economias maiores do mundo e, usando os dados da OECD sobre valor agregado nas exportações de manufaturados para 15 países, o Brasil é o país mais fechado do mundo. Ele agrega 12% de valor adicionado externo nas suas exportações. Então, por que a gente não exporta? Porque a gente não tem produtividade mesmo, porque a gente quer fazer tudo aqui dentro e não dá para fazer. Então, inequivocamente, sem abertura, é impensável ganhos de produtividade, verticalizando o processo produtivo, qualquer que seja a medida que se toma. Aqui se falou de agricultura, doença holandesa. Eu só quero dizer o seguinte: a agricultura é bem-sucedida porque ela não tem foco no mercado interno. Qual o mercado do agronegócio brasileiro? É o mundo. Portanto, ela tem escala, 1. 2, ela teve ganhos de produtividade gigantescos. Nós estamos na fronteira tecnológica no agronegócio. Na indústria, nós estamos longe da fronteira. Podemos comparar com países que relativamente são mais fechados. Por exemplo, os Estados Unidos tem um valor agregado internacional nas suas exportações relativamente pequeno, mas é 25% do PIB mundial, eles estão na fronteira tecnológica. Então, não tem jeito. Se a gente quiser participar da fronteira tecnológica, nós teremos que ter uma economia aberta e, no meio do caminho, e vai ser uma tarefa difícil, estratégica do país, gradualmente corrigir os desequilíbrios macroeconômicos para poder ter uma taxa de câmbio gradualmente mais competitiva. Então, vai ter que ter o engenho e arte de gradualmente mudar o nosso modelo se a gente quiser crescer, porque esse nosso modelo ele levou a gente para a armadilha da renda média há uns 35 ou 40 anos atrás. Muito obrigado pela atenção final. Ninguém colocou a língua para fora, portanto, eu tenho duas perguntas aqui. Uma é uma pergunta escrita de Guilherme Riciopo, me desculpe se eu errei na pronúncia, da FGV, para o Samuel, para o professor Samuel. A pergunta é a seguinte: a demanda mundial cresce muito mais rápido nos manufaturados, em especial de alta tecnologia, do que em commodities. Assim, a especialização da pauta exportadora é relevante. Uma análise que trata todos os setores como iguais não é uma visão simplista sobre o comércio mundial? Então, eu diria que não. Esse tema não me preocupa, porque se a hipótese dele for verdadeira, o câmbio nosso vai desvalorizar e a desvalorização do câmbio corrige. Então, eu não vejo nenhum problema. Eu gostaria, Simão, só fazer uma rápida observação, que eu acho que tanto o professor Bresser como você mesmo falaram do câmbio valorizado e do juro alto. O meu ponto é que eu não acho que este regime de política macroeconômica ele é um erro de política macroeconômica. O que eu tentei falar aqui é que a nossa economia política é que produziu isso. Esse que é o difícil. O difícil é que esse regime macroeconômico, que é um regime que
tem um impacto ruim sobre a indústria, porque é o setor capital intensivo, ele é fruto da nossa economia política, ele não é um fruto de um erro de política econômica. Não é um ministro da Fazenda ou o presidente do Banco Central que erra. É o Congresso brasileiro que escolhe legislação e escolhe um Estado que produz como resultado isso. Por isso que é mais difícil a gente conviver com esse regime, porque ele é fruto da escolha das pessoas. Muito bem. A segunda pergunta será feita por microfone pelo professor Gabriel Palma, de Cambridge. Son 2 o 3 puntos para el profesor Pessoa. Primero, usted nos dice de que el competidor para la industria automotriz brasilera es la soya. Bueno, perdón, con mucho respeto, eso es economía 101. En economías con capitales abiertos, aunque llegan los flujos de capital que llegan en Brasil, 1.7 trillones de dólares a América Latina del 92 hasta hoy día, y con la inestabilidad de los tipos de cambio, el tipo de cambio flexible, lo último que refleja es productividad promedio, lo último. Por lo tanto, ese tipo de cambio libre es lo más distorsionador que pueda existir para la economía brasilera, porque refleja los flujos de capital y la inestabilidad de los precios de las materias primas mucho más que la productividad de la soya o la productividad de los automóviles. Por tanto, obviamente, si usted quiere tener un tipo de cambio que refleje productividad promedia, tiene que tener controles de capital, que me imagino alguien de la PUC de Río no es, o alguien del mundo ortodoxo no es lo que propone. Pero el único momento que en Chile tuvimos un tipo de cambio competitivo en los 90 fue porque había controles de capital estrictos y que funcionaban. Por lo tanto, decir que la competitividad es producto porque el tipo de cambio refleja productividad promedia en el mundo de hoy día es algo bastante poco realista. Lo que refleja son flujos de capital y la inestabilidad de los precios de las materias primas. El segundo punto, la segunda pregunta, usted dice que lo fantástico del Asia que hicieron un sistema educacional tan maravilloso, pero usted se le olvidó un punto importante. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque son más iluminados que nosotros? ¿Porque son más inteligentes que nosotros? ¿O por compulsión? Porque usted no puede estar en la manufactura de alta tecnología si no tiene un sistema educacional que genera los mejores ingenieros, los físicos, los químicos, etc. Por lo tanto, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Si usted espera generar primero un sistema educacional maravilloso para después entrar a alta tecnología, es como Penélope, se pasa el resto de su vida esperando. Ellos se tiraron a la piscina y ahí aprendieron a nadar. Ellos empezaron a hacer productos de alta tecnología y ahí por compulsión tuvieron que hacer el mejor sistema educacional del mundo, porque si no, no podían mantenerse la frontera productiva de alta tecnología. En ese sentido, ahí cuál es el huevo y cuál es la gallina es un punto que la economía ortodoxa siempre confunde. Después usted menciona otra pregunta, y perdone que me refiero solo a lo suyo, es que dice que lo que explica la inversión privada alta en Corea y Taiwán es la tasa de interés baja. Por favor, de interés baja. Por favor, desde el 2008 hasta hoy día, todos los países avanzados han tenido tasa de interés cero. Y miren lo que pasa en la inversión. Hoy día la inversión privada en Estados Unidos es la menor que ha tenido en un siglo, con tasa de interés cero. Es menor que la tasa de depreciación. La razón que los países asiáticos tienen la tasa de inversión que tienen, por supuesto la tasa de interés alta es negativa, pero la baja no es condición suficiente y nunca ha sido condición suficiente para invertir. La razón que los países asiáticos tienen la tasa de inversión alta que tienen es porque entraron al mundo de la alta tecnología. Y en ese mundo o usted está en la frontera productiva o queda fuera del mercado. No hay choice, no hay alternativa. O usted tiene una inversión privada del 25% del producto o no puede vivir en el mundo de la frontera productiva de alta tecnología.
con tasa de interés media, baja, alta o la que sea. O invierte lo que invierte allá, que es 25, la privada, 20-25% del PIB, o usted no puede mantenerse en la frontera productiva. El rol de la tasa de interés es absolutamente marginal. Y por último, cuando usted dice que estos países que se benefician de no tener estado de bienestar, a usted se le olvida el punto básico, que la distribución del ingreso en Corea y Taiwán, mercado, antes de impuestos y transferencias, es la menor del mundo. El Gini mercado de Corea y Taiwán es 34. ¿Sabe cuál es el Gini mercado de Brasil? 55. Cuando usted tiene un Gini 55, tiene que tener estado de bienestar. Cuando usted tiene un Gini 34, no necesita estado de bienestar. O sea, ellos no es que no tengan estado de bienestar porque sean sadistas con el resto de la población, porque no tengan interés de tenerlo, es porque no lo necesitan. Y la razón que no lo necesitan es porque tienen la mejor distribución mercado del mundo. Del mundo. Y el problema de los países europeos, como usted bien lo sabe, es que la distribución mercado de Alemania, de Suecia, es casi tan mala como la brasilera. Y como ellos, después de impuestos y transferencias, tienen la distribución post-transferencia de impuestos y transferencias, tienen la distribución que Corea tiene ya en el mercado, tienen que tener los estados de bienestar que tienen y gastar el 40% del ingreso público en estado de bienestar. Pero Corea y Taiwán no lo hacen. Entonces, si usted no quiere gastar plata en estado de bienestar, entonces tiene que tener la distribución del ingreso de Corea y Taiwán. No puede tener las dos cosas. O tiene la distribución de Corea y Taiwán y no tiene estado de bienestar porque no lo necesita, o tiene la de Brasil e tiene que gastar plata nisso. Eu entendi o ponto, Guilherme. Muito obrigado pelas suas questões. Vou tentar responder todas. Vamos começar pela última. Quando a gente discute, é muito importante ficar claro quando que a pessoa está falando alguma proposição a respeito do mundo, quando ela está falando alguma proposição sobre como ela gostaria que o mundo fosse. Em nenhum momento na minha fala eu disse que eu sou contra a institucionalização de um estado de bem-estar social no Brasil, e exatamente pelo motivo que o Guilherme levantou aqui. A gente sabe que o Brasil é uma sociedade muito desigual e tal, e não estou discutindo isso. A proposição que fiz é uma proposição de natureza positiva e não de natureza normativa. A proposição é que uma sociedade que escolhe gastar 14% do PIB com benefícios de aposentadoria e que tem uma taxa de dependência dada pela demografia de 13%, vai ter uma taxa de poupança que é muito menor, na minha conta, 5 pontos percentuais do PIB menor, e isso vai ter implicações sobre câmbio e juro. É só isto. Evidentemente, os asiáticos é uma história muito diferente. Eles conseguiram fazer uma reforma agrária lá atrás, que resolveu muita da desigualdade nos anos 50, depois, por uma série de motivos, e aí tem uma discordância minha, Guilherme, com relação a você, é que eu acho que, se a gente olhar os dados de escolaridade, tanto no Japão quanto na Coreia, que são os dois casos que eu conheço mais, é muito claro a precedência da escolaridade sobre o desenvolvimento industrial. É muito claro. Bom, a gente debate isso, a gente sabe que a Revolução Meiji... Não, Guilherme, eu já olhei esse dado também. Podemos debater, podemos trocar número, mas eu acho que eu não estou equivocado. Eu entendo que você acha que eu esteja equivocado, mas eu já olhei esse dado, já escrevi coluna sobre isso, já fiz estudo. Vou dizer, se você fizer o seguinte estudo, vou dizer, o estudo você pode fazer. Pega 1960, pega todos os países do mundo, pega a Penrose Table, e você faz uma regressão entre PIB per capita e anos médios de escolaridade em 1960. E aí você vai ver que em 1960 tem países que têm muita escolaridade para pouco PIB, tem países que têm muito PIB para pouca escolaridade. Em particular, se você pegar o Brasil, você vai ver que o Brasil, em 1960, tinha muito PIB para pouca escolaridade. Se você pegar a Coreia, você vai ver que a Coreia, em 1960, tinha muita escolaridade para pouco PIB. Aí você pode fazer assim, você pode medir, então, esse desvio de escolaridade, que é o quanto a mais ou a menos de escolaridade o país tinha em 1960, dado o PIB per capita do país.
E você vai ver que esta variável prevê super bem o crescimento econômico nos 40 anos subsequentes. Prevê muito mais do que um monte de coisa. Não é causalidade, eu entendo. Eu sei que causalidade com dado macro é super diferente, super difícil, mas se nós olharmos o caso do Japão, a Revolução Meiji, que universalizou a alfabetização no Japão, é anterior à industrialização no Japão, é do final do século XIX. Se você olhar o dado de analfabetismo na Nova Inglaterra, em 1750, portanto, 20 anos antes da Revolução Americana, você vai ver que o índice de analfabetismo na Nova Inglaterra, em 1750, 20 anos antes da Revolução Americana, era muito baixo. Baixo o suficiente para ser mais baixo do que o analfabetismo brasileiro em 1950. O Brasil, em 1950, tinha mais analfabetos do que a Nova Inglaterra em 1750. Então, acho que, se a gente olhar vários casos, a gente vai ver que o investimento educacional precede o desenvolvimento econômico. Tem vários dados disso. Não. O Brasil, em 1964, tinha muito mais analfabeto que um terço. Em Chile, em 64, o analfabeto era 5%. Em Coreia, era un tercio de la población. O sea, el hecho de que, porque eran iluminados, se educaron, y porque se educaron, se industrializaron, esa causalidad es errada. Japón, usted lo dice bien, es un ejemplo distinto. Japón es otra cosa. Los emergentes asiáticos nuevos se industrializaron y porque requirieron la educación, la hicieron. Não, beleza, a gente discorda disso, eu vou estudar melhor esse negócio. Eu já fiz essa regressão que eu te falei, tá? Nessa regressão é muito claro, mas tudo bem, vou pensar melhor nesse negócio, vou tentar elaborar melhor. A gente discorda nisso. Aí, qual eram as outras duas questões, Guilherme? Me esqueci. Só fala rapidamente. Primeiro, que o tipo de câmbio jamás perfeito, hoje dia, perfeito. refleja a produtividade. Não, vamos lá. Refleja fluxo capital e refleja inestabilidade matéria-prima. Acho que o ponto... Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Se eu não entendi, me corrija, por favor. A impressão que eu tenho, o que você está falando é o seguinte, olha, o câmbio é determinado pelos movimentos de comércio, mas também é determinado pela conta financeira, parte de baixo lá do balanço de pagamento. E, se a gente olhar no curto prazo, os fatores financeiros que determinam o câmbio, eles são mais importantes do que os fundamentos de comércio internacional, né? Os fundamentos que estão lá nas linhas de transações correntes. Portanto, como que no curto prazo o câmbio é mais determinado pela conta financeira, o câmbio ele é um ativo financeiro e ele reflete mais as diferenças de rentabilidade entre os ativos financeiros dos países do que as vantagens comparativas no comércio internacional e, portanto, essa relação entre câmbio e comércio é uma relação tênue. Tendo esse ponto. Minha impressão é que, se a gente olhar em ciclos longos de tempo, uma década, tal, o câmbio, na média, reflete a parte de cima da conta financeira. Desculpe, a parte de cima do balanço de pagamentos, o câmbio reflete, portanto, a competitividade do país em transações correntes. Se você fizer essa conta, aquele número que o professor Bresser trouxe, se olhar o câmbio no Brasil, que equilibra transações correntes a médio prazo, a parte de cima é 3,3. Na minha conta está uns 3,4 agora. Mas é isso. O que a gente faz? A gente faz uma média de 20 anos do que foi o câmbio observado no país por 20 anos, desconta pelo diferencial de produtividade dos parceiros, desconta pelo diferencial de passivo externo líquido dos parceiros, desconta pela variação ao longo do tempo dos termos de troca dos parceiros, ponderado pelo peso dos parceiros na pauta de exportação. Se eu fizer essa conta para o Brasil hoje, com dados dos últimos 20 anos, eu vou chegar numa coisa de 3,4, 3,5, por aí. Então, assim, na média, o câmbio brasileiro, nos últimos 20 anos, foi 3,4, que é um câmbio que está ok para transações correntes. O Brasil não teve nenhuma crise de balanço de pagamentos nesse período. Agora, é verdade, principalmente um país como o Brasil, que tem um setor financeiro muito sofisticado, que o câmbio tem uma volatilidade muito grande. E que essa volatilidade machuca o setor real.
e machuca em especial a indústria. E aí tem um tema: como que a gente lida com esta volatilidade? Esse é um tema que me dá dor de cabeça um monte de tempo, Gabriel, juro por Deus. Eu fico, porque é difícil. A impressão que eu tenho é que a melhor maneira de lidar com isso é uma coisa que eu chamei modelo australiano, é lidar com o mercado. Tá? Por quê? Eu entendo que é super legal se eu tivesse algum mecanismo que oscilasse. Acho que se eu fosse um país como a China, que tivesse uma taxa de poupança de 50% do PIB e uma taxa de juros de equilíbrio super baixinha, eu conseguiria acumular reservas e até fechar a conta de capital. Não precisava ter a conta de capital aberta. Por que o Brasil tem a conta de capital aberta? Porque é um país que poupa pouco. Poupa muito pouco e os juros internos são muito maiores do que os juros internacionais. E abrir a conta de capital é uma maneira para tentar convergir o juro interno ao juro internacional. Ora, o que a Austrália fez? Eu acho que é o melhor para o Brasil. É super ortodoxo e supermercado. Eu sei, Gabriel, que você não vai gostar, mas, por outro lado, as alternativas são muito ruins. Antes de dizer o que eu quero dizer, só quero lembrar uma coisa. O Brasil, este ano, está passando por um processo de desvalorização do câmbio brutal. A gente saiu de 3,2 para 4, uma desvalorização de quase 17%, sei lá, é uma coisa imensa. Não temos nenhuma empresa quebrada, não temos nenhum problema. Por que nós estamos acomodando uma desvalorização tão brutal quanto essa que nós estamos tendo, sem ter efeito, sem passar por uma crise de balanço de pagamento, como nós passamos em outros períodos, sem que empresas tenham passivos denominados em dólar? Por quê? Porque o câmbio é flutuante. O câmbio flutuante é um mecanismo importantíssimo para disciplinar o setor privado, a assumir dívidas em moeda externa, se ele tem um hedge natural, ou se ele tem condição de fazer o hedge. Eu acho que sempre que a gente tentou no Brasil algum regime com alguma intervenção no câmbio, tem uma vantagem para os negócios, porque gera uma previsibilidade, mas a contrapartida disso é que isso gera comportamentos empresariais que acaba gerando um enorme descasamento de moeda no passivo externo líquido, e quando o câmbio anda, quando o câmbio varia, tem um impacto imenso sobre os balanços das empresas e gera uma quebradeira, gera um monte de problema. O governo tem que sair, vir hospital de empresa, tem que assumir a dívida, a gente tem que estatizar a dívida. Vivemos isso nos anos 70, vivemos nos anos 80 e vivemos isso nos anos 90. Então, a minha impressão é que, apesar de haver enormes problemas, e eu entendo que há enormes problemas para o funcionamento normal do setor privado, o fato de nós termos uma conta de capital aberta, com uma taxa de câmbio que tem uma variabilidade muito grande, eu não consigo ver um regime melhor. Porque esse regime disciplina, a gente tem que lembrar que a Austrália abriu a sua conta de capital em 1985, de 85 até agora, a Austrália, na média, tem um déficit de transações correntes de 4,5% do PIB, na média, e a Austrália nunca teve uma crise cambial. Por quê? Porque o Samuel, regime de câmbio... por favor, eu pediria que você fosse sucinto. A gente tem menos de 5 minutos. O professor Bresser pediu a palavra e tem mais uma pergunta. E vamos tentar respeitar... Tá ótimo. Então é isso, Gabriel. Eu entendo o seu ponto. Eu não consigo imaginar um sistema melhor do que o que a gente tem hoje, infelizmente, apesar dos enormes defeitos que ele tem, eu entendo. Bom, Bresser, eu deixo, em primeiro lugar, um tempinho para você. Tem mais uma pergunta, tá? Então, o nosso tempo disponível é 4h20, tá? Então, por favor. Então, eu queria falar... Simão, você falou que era preciso abrir a economia. E o Samuel diz que é preciso disciplinar vocês, né? Acho que também o Simão está querendo, quando ele diz abrir a economia, é disciplinar vocês, né? Bom, então, um dia desses, eu esteve lá na escola, na FGV, o guarda. E ele, conversando comigo, assim, rapidamente, antes da conferência que ele ia fazer, ele disse assim, não há nada mais importante no Brasil do que fazer uma forte baixa das tarifas aduaneiras, né? As nossas tarifas estão altíssimas, quer dizer, e não garantem competição. Eu falei, as empresas brasileiras não competem entre si.
Eu falei, que coisa mais esquisita, Guardia. Então, elas não competem entre si. Por que, então, quebrou tanta empresa no Brasil? Porque, além de quebrar um monte de empresas, outras fecharam, em vez de quebrar. Por que multinacionais desistiram de estar no Brasil? Tem que ter um motivo. O que foi? Concorrência. Concorreram e perderam. Perderam para quem? Para as importações, é lógico. No more. Para as importações perderam. Concorrência concorreram muito, mas foram derrotadas, porque quando a desvantagem competitiva que o câmbio representa, um câmbio apreciado no longo prazo, é muito grande essa desvantagem. Então, agora, ainda sobre a abertura, quando eu fui ministro da Fazenda, eu descobri, no dia que eu assumi o ministério, o economista me informou, que era o presidente da Comissão de Política Aduaneira, dizendo, eu fiz os cálculos e a taxa média de importação da indústria é 45%. Eu fiz o cálculo do subsídio médio à exportação, é também 45%. Eu não olhei para esse segundo aspecto, mas 45% para mim era um absurdo. Falei, vamos iniciar o processo de abertura comercial. E eu realmente tomei todas as providências, de forma que, quando chegou no governo seguinte, estava tudo pronto para fazer a abertura. Hoje eu sei que eu estava enganado. Eu continuo sendo fortemente a favor da abertura comercial, acho que a empresa tem que competir, sem dúvida nenhuma, mas eu não sabia, como disse, que pelo menos metade daqueles 45% era neutralização da doença holandesa. Quer dizer, então, ou quando você tirou, você criou uma desvantagem competitiva para essas empresas enorme. Não é? Isso não pode. Quer dizer, isso, você tem que garantir, não é, uma taxa de câmbio que seja competitiva. Uma aluna minha fez um trabalho há um ano atrás, e no seu trabalho ela fez, era sobre catching up. Ela pegou a bibliografia boa, tal, isso aqui, fez um belo trabalho, e eu fui lendo, ficando feliz, né, com a minha aluna, e aí, no final, comecei a escrever, eu faço um pequeno e-mail para cada um, comentando o trabalho. Falei, seu paper está isso, aquilo, outro, só que, aí no finalzinho veio, só que é pré-novo desenvolvimentismo. É o nome dessa minha teoria que eu ando desenvolvendo, que tem essas coisas. Por que era pré? Porque ela falava o tempo todo em proteção. Para você fazer o catch-up, você precisa de proteção. Eu acho que a indústria brasileira não precisa mais de proteção. Que negócio é esse? Estrategicamente pode fazer a política industrial, mas proteção em geral, nós não precisamos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de igualdade de condições na competição. E é isso que nós não temos, não é? No plano macroeconômico, não é? Devido a essa taxa de câmbio, que é altíssima, causada. Aí vem uma coisa, Samuel. Você disse que você perde o sono com o problema como é que chama? Não, sobre a volatilidade, não é isso? Sobre a volatilidade. Professor, o tempo acabou. Eu acabo. Só um minutinho. Sobre a volatilidade. A taxa de câmbio no Brasil não é simplesmente volátil. Ela é cíclica. Na crise, você tem uma enorme depreciação. Depois aprecia, depois passa vários anos apreciado, aí vem outra crise, outra depreciação. Ou nós resolvemos esse problema, ou então, se nós formos ficar com 3,40, que é o que o Samuel calcula, que é a taxa de câmbio razoável, eu acho que é 4, ele acha que é 3,40. Pode esquecer, né? O Brasil vai ficar para trás, né? Vai ficar muito, já está ficando. O meu ponto é, se a gente quiser ter câmbio de 4, a gente tem que aumentar a taxa de poupança do país uns 7 pontos percentuais do PIB. E, para aumentar a taxa de poupança do país uns 7 pontos percentuais do PIB, você tem que combinar com a população. Muito bem. Tem mais uma pergunta final, do senhor José Veloso, da ABIMAC, e é endereçado ao moderador. Você defende abertura comercial, isso é muito amplo. Como seria essa abertura? Negociada com blocos, unilateral, com países? Abertura com agenda de competitividade ou imediata? Se imediata, como defender
alguns economistas como... Não acho que como ficaria a TEC no Mercosul? Defende a saída do Brasil do Mercosul? Enfim, como é que seria a abertura? Bom, eu vou começar pela resposta mais simples e eu vou ser muito sucinto. A gente deve não sair do Mercosul, mas a gente tem que mudar o status para uma área de livre comércio, para dar autonomia de política comercial para o país. Nós perdemos política comercial no Brasil, né? E com a gama dos sócios, nós estamos muito presos em negociações regionais. Isso tem atrapalhado muito o Brasil nos últimos 20 anos. Portanto, tem, sim, mudar o status do Brasil no Mercosul. A abertura não se faz da noite para o dia. A sugestão que eu tenho, e que, dada o pequeno tempo disponível, eu não pude comentar, mas, claramente, isso está na literatura há muito tempo, desde o Abba Lerner. Toda vez que você tributa a importação, você tributa a exportação. Por duas razões. Pelo câmbio, que fica mais baixo, tá? E por insumos modernos, componentes, que você vai pagar muito mais caro do que está disponível no mercado. Tá? Portanto, teria que fazer uma simulação em equilíbrio geral, como é que seria a substituição de impostos e outros controles administrativos sobre a importação por câmbio. Porque, se você deixar importar mais, vai aumentar a demanda por moeda estrangeira e deprecia o câmbio. E tem estudos empíricos, com vários controles de causalidade, que mostram o seguinte: economias que são mais abertas têm câmbio real mais depreciado, gente. Então, o câmbio é apreciado porque a gente não importa. Se a gente não importa, não tem ganhos de produtividade. Negociação regional é muito bom, tá? Só que nós estamos num momento absolutamente inadequado para fazer negociação regional. Eu acho que a gente tem que fazer pensando no Brasil, de uma maneira coordenada, não pode pensar abertura sozinha, tem que pensar com a mudança do mix da política macroeconômica, apesar que o Samuel ter dito que a gente está numa armadilha de política econômica. Então, a sociedade brasileira tem que resolver o seguinte: se ela quiser ser, no curto prazo, muito distributivista, nós vamos ser velhos e pobres. Ou, se a gente quer trocar o modelo e ter dinamismo, porque a melhor coisa que tem é ser velho e rico, porque daí você toma conta dos seus problemas. Velho e pobre não vale. Muito obrigado a todos. Com nossos agradecimentos aos panelistas, pedimos que os senhores se mantenham aqui no palco, por gentileza, só mais um instante. Nós gostaríamos de agradecer de antemão a presença de todos, mas para algumas considerações finais e encerramento oficial desse evento, eu chamo ao palco o presidente executivo da ABDIB, senhor Venilton Tadini. Tá bom. Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a permanência. É muito difícil, num evento de um dia inteiro, conseguir que mantivéssemos a qualidade daqueles que representam aqui as várias posições dos panelistas e continuarmos com um nível de participação bastante elevado. Então, isso, em primeiro lugar, agradecer a todos e, de fato, reflete a boa qualidade do evento que estruturamos. Ao Samuel, particularmente, como foi com o Marcos Lisboa, então você fez a indagação por que a ABDIB chamou, é justamente pelo contraditório. Quer dizer, nós somos uma entidade que não temos nenhum estigma em discutir abertamente certas questões, e a pluralidade é importante para que a gente possa, principalmente no momento de transição, conseguirmos evoluir a ponto de encaminharmos propostas significativas e de importância nesse momento de dificuldade que o país vive. Vários pontos aqui que foram discutidos ao longo do dia de hoje.
pegando aspectos desde natureza macroeconômica, eu diria que nós tivemos aqui principais ícones das escolas fundamentais de economia do país. O próprio professor Bresser é um ícone da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Delfim Neto teve aqui, é um ícone da FEA. Nós tivemos aqui também o próprio Marcos Lisboa, do INSPER, você, com a representatividade que tem hoje nos pronunciamentos via a mídia impressa e nas televisões, já vi várias vezes participando ali na Globo News em debates relevantes. Tivemos também o professor Beluso, que é um ícone da Unicamp, enfim, além dos nossos participantes internacionais, não só o professor Gabriel, que nos brindou com uma apresentação bastante significativa, que veio oxigenar o debate em relação a certas questões que precisam ter elementos novos para a discussão, para que a gente possa evoluir no debate. Da mesma forma, o professor Kahn nos aqui brindou com uma apresentação bastante ilustrativa também, dando exemplos importantes da forma como foi conduzido em vários países, e foi muito interessante porque nós focamos a questão da Ásia e também de América Latina, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa bastante relevante. Eu tive o cuidado, inclusive, que não participasse nas discussões entidades de classe. Eu até me contive, porque geralmente eu gosto de participar desses debates, mas eu achei importante permitir a discussão e o avanço dessas questões através de representantes que eu diria mais significativos do ponto de vista não de envolvimento pessoal ou de natureza setorial. Logicamente, com exceção do BNDES, que para mim, até porque fui diretor da instituição, para mim é uma entidade suprapartidária. E como bem colocou a Cláudia aqui, uma instituição não pode ser demonizada ou ter determinados tipos de preconceitos por ter seguido orientação de natureza política. Eu, particularmente, estive no BNDES, cuidei de abertura comercial e de privatizações. Fui demonizado por muitas áreas mais à esquerda. E naquele momento achava que estava certo, achamos que fizemos certo e cumprimos algo que estava dentro da lei. Eu ajudei a redigir a medida provisória 158 e também a própria medida provisória que deu a base para a lei 8.031 de privatizações. Então eu acho muito engraçado, às vezes eu participo de debates, você é estatizante. Eu falei, eu vendi mais de 22 bilhões de empresas estatais, além de ter redigido a lei de privatização. Eu participei da redação da abertura comercial. Então, eu não tenho preconceito quanto a essas coisas. Agora, o que está acontecendo no país é que, por conta de uma série de equívocos, de implementações equivocadas de políticas, em momentos inadequados, né? A gente está sempre na contramão. A gente vê o mundo participando de política fiscal expansionista e monetária também com taxa de juros negativa, nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, a gente faz uma taxa de juros boçal, tá certo? E trabalha ainda com um teto de gasto, que eu sou particularmente contrário, que não excepcionaliza a questão do investimento, como, por exemplo, trabalhou o Peru. Então, a gente tem aí uma meta de 20 anos para tratar gasto, onde nós chegamos ao cúmulo. Hoje, inclusive, está o próprio trabalho que o Claudio Freystack fez em relação ao investimento em infraestrutura, nós estamos chegando no nível mais baixo dos últimos 20 anos. E, principalmente... 50. Então, é de doer. Pior, desses investimentos, se fala, não, porque o setor privado resolve. O setor privado não vai resolver, porque da lógica principal desses investimentos, pela característica do seu retorno e do risco, que seja feito pelo ente público. Não dá, não, mas o ente público não dá porque está com crise fiscal. Pô, então vão para casa. Dá sim, e você colocou muito bem a questão de economia política. Se está errado e se é o Congresso que aprovou e tem que mudar, então nós temos que mudar o Congresso, ou quem faz efetivamente a estrutura da política econômica ou da nossa economia política. Não podemos aceitar esse tipo de situação, nós estamos com 14 milhões de desempregados. E repito, nós estamos com 1,5% do PIB de investimento em infraestrutura, com 65% desse investimento feito pela iniciativa privada. Então alguma coisa está errada. O mundo não funciona assim. Nós vimos exemplos da Ásia, vimos exemplos aqui na América Latina, nós somos o maior país de investimento privado da América Latina, em infraestrutura.
Você pegar em segmento específico, rodovias, não existe paralelo. É uma coisa de maluco, com exceção de saneamento, que aí não tem nem público nem privado investindo, e é uma draga. A gente tem indicadores para o Paraguai, o resto é uma tragédia, né? Então, eu acho que as discussões que tivemos aqui hoje foram importantes, não só para a questão de verificar o pano de fundo importante para qualquer desenvolvimento de política industrial, que tem uma política macroeconômica adequada. Se a estrutura de preço relativo geral ela não for o vetor de indicador para que você tenha uma análise clara do retorno de investimento, além de todos os acertos que tem que ter no que diz respeito a você ter segurança jurídica, além de ter aspectos importantes, sem dúvida nenhuma, de natureza tributária, tem que ter uma reforma tributária e assim por diante. Mas, para mim, são pilares importantes, e eu acho que do que discutimos aqui hoje, que não dá para ter trabalhado 25, quase 30 anos com câmbio e juros da forma como está trabalhado. E uma coisa que eu repito, muita gente pega, eu acho engraçado, e aí eu faço até referência, eu falei até para o Marcos, por que você fala só dos últimos 10 anos? O que o Tucanato fez com a questão de juros e câmbio foi tão ou mais criminoso que as barbaridades que foram feitas no governo seguinte. Certo? O que foi feito no primeiro mandato aqui, colocado com muita clareza, tanto pelo Delfim como pelo Beluso, é um crime de lesa-pátria. Foi ali que começou o debate da indústria. Aí depois não adianta acelerar a abertura, né? Quando foi feita a abertura do governo Collor, foi feita estrutura produtiva por estrutura e baixando a taxa, que era 45 em média, e chegou a 25, a 23. Aliás, quem fez a aceleração abrupta, sem consultar a própria equipe, foi o candidato de hoje, né? Foi o Ciro Gomes, quando foi ministro da Fazenda, né? Que o próprio Gustavo Franco e o Fritz conversando, falou, chegou um belo dia, mandou baixar 7% do nada, porque aquilo tinha uma lógica de redução. Enfim, eu acho que essas questões aqui nos ajudaram a esclarecer vários pontos. Não é uma questão simples, nós estamos realmente num momento difícil de discussão sobre prioridades, mas eu acho que conseguimos avançar. E, sem falsa modéstia, eu não conheci, nos últimos anos, um evento sobre indústria que tivesse os players que nós tivemos aqui, com nível de qualidade de debate e também com o nível da qualidade do público que aqui estiveram hoje, as pessoas. Então, agradeço a todos, agradeço aos painelistas pela terem aceito o convite para participar desse evento e a todos vocês, nossos companheiros que vieram de fora nos brindar aqui com experiências internacionais, muito obrigado a todos. E gostaria também de prestar um elogio ao André Clark, presidente da CIMES, que é o nosso coordenador do Comitê de Indústria e que nos ajudou, sem dúvida nenhuma, a colocar em pé não só o conteúdo, mas também toda a estrutura do evento. Obrigado a todos aqui, tenham boa noite.